Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ju Flores Podcast. E eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esse meu novo projeto. Irei trazer aqui pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas, né? E sempre com convidados especiais. E hoje eu tenho a honra de, já como primeiro podcast, receber o Dr. Rodrigo Marton, que é nutrólogo e especialista em longevidade. Boa noite, doutor Rodrigo. Um prazer iniciar com você, né, esse primeiro podcast. Gostaria que o doutor se apresentasse, porque são mais de 12 anos de profissão. É isso aí, doutor Rodrigo. Isso Boa aí, noite. boa noite. É um grande prazer, é uma honra para mim aqui estar participando aí desse podcast com você, né? De estreia. E estreia, é uma grande honra, realmente. Eu que agradeço, então, o convite, né? Então, eu sou Rodrigo Marton, eu sou médico, já formado aí há mais de 10 anos, né? Com mais de 10 anos de atuação. Me formei, então, no Paraná, em Londrina, né? E me especializei em nutrologia, né? E hoje o meu foco, né, na minha área de atuação é a longevidade saudável, né? Contribuir para que meus pacientes possam não apenas viver mais, mas viver com qualidade de vida. Mais e melhor, né? Mais e melhor, exatamente. Rodrigo, eu quero saber de você o que te levou, né, a seguir a medicina. Conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. Perfeito. Bom, eu, como muitos, desde a infância tinha esse sonho, né? Desde a infância, que idade mais ou menos? Olha, eu diria desde os 10 anos de Olha que idade, eu já legal. falava em ser médico, né? Mas não sabia a área. Eu não sabia a área, né. E o curioso é que durante, né, assim que eu entrei na faculdade de medicina, durante a minha graduação, eu me questionei várias vezes, inclusive, se realmente seria essa profissão, Sim. né. E um dos motivos principais desse meu questionamento é que durante a graduação de medicina, né, seja qual for a instituição, nós temos uma forma de trabalho, uma forma de ensino, aliás, focado principalmente em tratamento, diagnóstico e tratamento de patologias, né. E eu sentia que na graduação que eu precisava de mais, né, nós aprendemos a diagnosticar e aprendemos a tratar, mas de que forma eu posso contribuir para evitar uma doença? E isso eu não consegui encontrar na graduação, né. Certo. Então após formado, né, eu passei a buscar mais sobre nutrologia, mais informações, e entender que nessa especialidade eu poderia sim trabalhar de uma forma mais preventiva, né, e contribuir efetivamente com a saúde do paciente e não apenas no tratamento de doenças, patologias, né. Viver mais, Viver mais. viver melhor, né? Viver melhor. Uma saúde, uma alimentação saudável também, né, Rodrigo? Exatamente. Que é a base, né, quando nós pensamos em longevidade, Sim. pensamos em saúde, pensamos em qualidade de vida, nós temos a alimentação como a base de tudo, né, essencial. E a partir de que idade, né, que nós devemos procurar um profissional como você? Perfeito. Quando nós falamos na área de nutrologia, nós temos que pensar também muito além da alimentação e de outras questões, a questão hormonal, né, que Certo. nós somos um turbilhão hormonal, né, tanto nós homens como mulheres. Então, o que nós observamos de acordo com a fisiologia? Que a partir de aproximadamente ali os seus 25 anos de idade, nós começamos a ter um declínio, né, da produção hormonal. Então, o que nós recomendamos? Que para todos aqueles a partir dos seus 25 anos de idade, aproximadamente, né, já procure um profissional dessa área, né, para avaliar não só hábitos, né, avaliar a alimentação, avaliar a necessidade de suplementações, de vitaminas, mas também avaliar essa parte hormonal, essa questão hormonal que é essencial. Então, é a partir dessa idade que nós começamos a ter um declínio. Então, seria o ideal, né, mais ou menos ali por volta dos 25 anos de idade. Então eu vou começar com você amanhã, a partir dos 25. Perfeito, Ju. Eu quero deixar para você, Mahara, você está no tempo certo. A minha filha está iniciando agora, Olha só. tá? Uma alimentação saudável, iniciou já essa semana, vai fazer 23 anos. Olha,
já está com alimentação saudável, está com personal, está na academia, então é isso aí, eu vou Perfeito. acompanhar ela, Perfeito. né? Isso aí eu acho muito bacana, isso aí já foi dela, já veio dela. E eu gosto de uma alimentação saudável, né, Rodrigo? Tá, eu sou muito. Então, o Nutri lá que passou para ela, disse assim: "Filha, tudo que ele passou tem tudo isso aqui em casa, mas como tu tem? Você disse que não gosta, você não come, mas tem". Certo. Então é bacana, né, então a partir dos 25, né, Isso. já inicia aproximadamente, né, Uhum. 25 anos, já começa essa prevenção, né, Rodrigo? Exatamente. E aí a gente consegue ter uma avaliação mais, completa, né, Claro. desse perfil hormonal também do paciente. Rodrigo, a diferença de nutrologia para nutricionista, porque às vezes as pessoas confundem ou acham que é tudo igual, tudo a mesma coisa, só muda o nome, mas não, né? Exatamente. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. É uma pergunta bem interessante, porque realmente é um questionamento frequente, né, dos pacientes. Gera uma certa dúvida se realmente é a mesma profissão, é a mesma área, enfim. O que a gente precisa entender é o que eu sempre explico. São duas áreas complementares, né? O nutrólogo, ele é formado em medicina, especializado nessa especialidade chamada nutrologia. O nutricionista, ele é formado em nutrição, né? Então essa é a definição base que difere as duas. Na prática, né, o médico, né, o nutrólogo, ele tem a Porque formação. porque o nutricionista não é médico. O nutricionista não é médico, né? E o nutrólogo, como médico, ele tem a capacidade de fazer o diagnóstico, né? Tratar determinadas patologias, algumas delas com a necessidade ou não de determinados medicamentos. Então, o médico ele pode prescrever quando há necessidade, né, de um tratamento medicamentoso, o que não pode ser feito pelo nutricionista, teoricamente, né? Certo. Mas, como eu te falei, são áreas que se complementam, né? É fundamental para nós, profissionais médicos, nutrólogos, muitas vezes um acompanhamento em paralelo de um nutricionista, que é um profissional aí mais capacitado, mais habilitado para definir um planejamento alimentar, montar um planejamento alimentar. Então, isso acaba sendo muito complementar ao meu trabalho. Certo. Rodrigo, e como que é feita a consulta com você? Como que você a pessoa chega lá no seu consultório, primeira vez? Fala aí pra gente. Perfeito. Ju, basicamente, né, assim que nós partimos para a primeira consulta desse paciente, né? Eu faço toda a anamnese, uma anamnese completa, ou seja, avalio todo o histórico pessoal, o histórico familiar desse paciente, né? Histórico de patologias, né? Doenças pregressas, alergias, possíveis alergias, enfim, a gente faz toda uma investigação, né? E a partir disso, nós também entendemos qual é o objetivo desse paciente, né? E a partir desse momento eu solicito exames laboratoriais, exames de imagem, por exemplo, ultrassom, né? Tomografias, ressonâncias, enfim, de acordo com cada indicação, cada paciente. A partir do resultado desses exames, nós avaliamos em conjunto, eu e o paciente, né, esses resultados e definimos a melhor conduta, né, a conduta apropriada para aquele paciente. Eu costumo dizer que não existe uma conduta, um protocolo pronto para todo mundo, né? Sim, Nós precisamos individualizar, particularizar cada paciente, né? Cada paciente tem um histórico, cada paciente tem um claro. objetivo, né? Hum. Além disso, durante essa avaliação, essa primeira avaliação onde a gente faz toda a anamnese desse paciente, né? Coleta todas as informações, a gente faz o exame físico, que inclui também a bioimpedanciometria. O que é a Né, que bioimpedanciometria? eu ia te perguntar. Exato. É um exame que nós fazemos durante a consulta mesmo, né, que ele avalia a composição corporal desse paciente. Então, nessa composição corporal, o que está incluído, né, nessa análise desse exame? A massa muscular, a massa gorda, que é a gordura corporal, né, o percentual de gordura, a água corporal, né, massa óssea, né, e isso a gente consegue ter uma visão mais completa, mais aprofundada de como se encontra o paciente naquele momento. Sim. E deixa eu te perguntar, nós anterior ali falamos sobre a partir de que idade, né, assim, ideal. Mas quando já chega, né, um paciente já a partir de 50, 60, você recebe muitos pacientes assim, né?
essa faixa etária? Com certeza. Como que é? Conta um pouquinho, eu tenho curiosidade sobre isso, porque já Perfeito. passou bastante tempo, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas acreditam que a partir de uma certa idade não tem mais nada que ser feito, né? Já estou, mas tem muita Tem coisa, muita tem coisa. muita coisa. Eu atendo muitos pacientes, né? Grande parte dos meus pacientes tem ali a parte acima de 40, 50, 60 anos, né? E a avaliação é feita da mesma forma, né? Há muito o que ser feito, né, nesse paciente. Uhum. Principalmente, Ju, é uma faixa etária em que quando o paciente não se cuidou ao longo da vida, né, não teve todos esses cuidados com a sua saúde, geralmente são pacientes que nós observamos que é muito frequente, uma baixa muscularidade, baixa concentração de músculo. E hoje nós entendemos na medicina que músculo é saúde, né? Então, geralmente, esses pacientes nós precisamos trabalhar muito com várias estratégias, né? Tanto com mudança de hábitos, quanto algumas suplementações, enfim. Atividade A física. atividade física é essencial, então nós precisamos muitas vezes, nesse perfil de paciente, nessa faixa etária, trabalhar aí principalmente a melhora da massa muscular desses pacientes. E, claro, também, em alguns casos, melhorar, reduzir, né, a massa de gordura quando em excesso. Uhum. E quantas vitaminas? Perfeito. Uma coisa também que me perguntam muito, Hum. né, em relação a multivitamínicos, suplementação. Porque, gente, é muito, né? Vitamina C, vitamina D. A, Z. Exato. Então, daí você tomar, né, todo dia Exato. tudo isso, é muita coisa, né? Muita coisa. E como que funciona, Rodrigo? Perfeito. Geralmente as pessoas, né, a gente vai numa farmácia e tem várias ofertas, Muitas. né, e a gente fica do que eu devo tomar e do que eu não devo tomar, Sim. né? Eu sempre digo assim, Ju, suplementação de vitaminas, né, ou algum outro composto. Nós precisamos principalmente não só nos basear, né, nós profissionais, nos basear nos sintomas clínicos desse paciente para avaliar a necessidade ou não de suplementação, mas também precisamos do auxílio dos exames laboratoriais, né? Tem muitas vezes a gente nesses exames a gente identifica uma deficiência ou níveis não deficientes, mas reduzidos dessas vitaminas que nós precisamos suplementar. Então, não deve ser indicado uma suplementação aí, a gente fazer por conta própria, uma É suplementação. que eu ia te perguntar. Porque, Exato. de repente, você vai numa farmácia, enfim, e acaba comprando o que você acha, ou o atendente também, olha, isso aqui é Acaba- bom, Isso. enfim. Então, não é recomendável sem uma avaliação, Automedicação, a né? medicação sem uma avaliação do profissional da área, né? Exatamente. Até por conta da saúde, né, Rodrigo? Por conta da saúde, Ju, e Porque pode piorar. com certeza. Tava ruim, pode ficar pior. Com certeza. Lembrando sempre que a redução, né, a deficiência de alguma vitamina é ruim, claro, como também o seu excesso pode ser muito prejudicial para a saúde. E outra coisa, Ju, o que a gente observa? Que muitos desses polivitamínicos, multivitamínicos que a gente encontra aí nas farmácias, eles têm, às vezes, uma concentração muito baixa de cada vitamina. Então, às vezes, a gente está tomando algo, aí está tendo um efeito placebo, vamos dizer assim, né? Que não é o suficiente, aquela concentração que a gente encontra nesses multivitamínicos, Sim. não é o suficiente para realmente tratar, para realmente manter níveis otimizados de vitaminas para a nossa saúde. Então, gente, lembrando sempre, procure um profissional da área da saúde, doutor Rodrigo, né? Que pelo menos você vai estar muito seguro e fazendo corretamente, né? Correto. O uso do medicamento, enfim, do que for, né? Da Exatamente. suplementação, Perfeito. né, Rodrigo? É isso aí, ó. E você também, acima, né, de 50, 60, pode também, Com certeza. Deve, né, preocupar né? Porque com a depois, saúde. né, pode viver até os 120. Com certeza, com certeza. Sim, porque Hoje tem. já é possível a gente pensar nisso. É possível, Rodrigo, É. porque antes o de 60 hoje é o de 40, que era 40, né? Vamos colocar ali que era Mais ou menos, né? Eu lembro disso, isso. sabe? Eu não tô falando meia idade, né? Mas eu lembro, né? Porque hoje você tendo 60 parece que é o 40. Isso. É isso, né? A gente Rodrigo? fala muito nessa questão de idade Verdade. cronológica. Porque as pessoas também estão se cuidando mais. E não que antigamente não se cuidasse, porque era muito saudável, né? Alimentação, né? O pessoal mais de fora, enfim. Geralmente o pessoal mais do interior, né? Interior. Morava muito no interior. Mas Então... também não tinha tanta porcaria, Exatamente. sabe? Hoje tem muita coisa, tem muita porcaria. Cara. Hoje a gente tem visto, Ju, uma maior conscientização, graças a Deus, né?
sobre essa questão do se cuidar, de uma alimentação mais adequada, mais Eu saudável. vejo bastante isso. Né? Então, e claro que hoje, comparado a algumas décadas atrás, nós temos maior conhecimento, muitos trabalhos, né? Hoje já que nós Exato. conseguimos entender a importância, Maior divulgação maior também. divulgação, mas precisa de mais, né, Jô? A gente precisa trazer mais Precisa, e informações. você vai estar aqui comigo, né? Com certeza. Gente, todos os meses, doutor Rodrigo estará aqui para tirar dúvidas em relação, né, à sua saúde, sobre longevidade, enfim, sobre tudo. Rodrigo, como que é na prática para o paciente ter uma vida mais longeva? Ju, eu costumo. Começando por mim. Sim, Vamos falar. olha só, Ju, eu costumo sempre explicar para o meu paciente na primeira avaliação que eu faço, né, que nós trabalhamos sempre o quê? Os 5 pilares da longevidade saudável, né? Então nós estaremos trabalhando, né, para esse paciente em cima desses 5 pilares. Quais são eles? O sono, qualidade do sono. Então eu sempre questiono como é esse paciente, se ele dorme bem. A minha é péssima. A sua é péssima, olha só. Então isso precisa ser revisto, né? Uhum. Então a qualidade do sono é o primeiro pilar que nós temos que trabalhar. Olha, E não é somente, Ju, dormir uma quantidade de horas considerada o ideal. Nós fala assim, 8 horas mais ou uma menos. média de 7 a 8 horas, 7, 8 né, horas. que é o preconizado. Certo. Então não é apenas ter uns 7 ou 8 horas de sono. Uhum. Nós precisamos saber qual a qualidade, como eu te falei, desse sono. Nós despertamos à noite, acordamos à noite? Se a resposta for sim, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Então, sono, tá? Uma alimentação, obviamente, uma alimentação saudável, equilibrada, Certo. tá? Prática de atividade física. Então, nós praticamos alguma atividade física? Qual atividade física? Com que frequência, né? Uhum. Hoje nós entendemos na medicina a importância dos exercícios de força, que é a musculação, né? Então nós temos que estimular e orientar esse paciente para a prática de atividade física, em especial a musculação, tá? Certo. Então falamos do sono, falamos da alimentação, falamos da atividade física. Equilíbrio do estresse, né? Deixa eu falar o emocional. É o emocional. Quem de nós não estamos submetidos ao estresse no dia a dia? Sim. Né? Eu acredito que todos. Então, assim, é possível a gente evitar se estressar? Eu diria que é possível evitar se estressar no dia a dia? Não seja possível isso, mas a Às gente tem vezes que não é, não tem. não é, né? Nós precisamos então entender quais estratégias que nós podemos minimizar os efeitos desse estresse na nossa saúde, Sim. tá? Então, equilíbrio do estresse seria mais um pilar. E equilíbrio hormonal, né? Algo que numa medicina mais cartesiana, que é aquela medicina que todos nós médicos nos formamos na faculdade, acaba não sendo abordado Sim. na questão preventiva. Então, manter os níveis hormonais em equilíbrio, né, em níveis equilibrados, isso é essencial para vivermos não apenas mais tempo, mas, como nós falamos, com qualidade de vida. Verdade. O que nós queremos é que esse paciente chegue nos seus 80, 90, 100 anos, não com aquela dificuldade de deambular, né, caminhar, de sair do carro, né, o cansaço, aquela Cansaço, às vezes fatiga. não ter vontade Não- de sair da cama ou de dentro de casa, não fazer nada. Exato. Então, isso não é isso que nós queremos. Nós queremos, obviamente, o contrário. Nós queremos Claro. contribuir para o paciente chegue numa idade mais avançada com qualidade de vida, que é o que a gente vem falando até agora aqui, né? Então, o equilíbrio hormonal acaba fechando mais um dos pilares aí que, na prática, eu abordo aí para o paciente que busca saúde. Sim. A minha ideia é essa, né? Exato. Muito longo. E muito nós vamos viver mais aí, né, Ju? Vamos viver mais. Exato. Nós moramos, né, num local fantástico, maravilhoso, Privilegiado, né? né, Ju? Gente, e a pessoa, né, digamos assim, um paciente seu, né, não vou à praia, né, te procura assim, mas com certeza, daqui uns tempos, né, ele já iniciando um tratamento com você, já vai ter aquela, como a gente fala, uma Que disponibilidade não,
aquela vontade, Vontade, isso. né, de O ânimo, mais o ânimo, né? exatamente, é isso aí, ter Hum. ânimo, né, eu vou fazer uma caminhada, a partir da primeira caminhada, pô, já gostei, fiz 15 minutos, já vai fazer um pouquinho mais, e Per ali vai, né. perfeito. Eu vou te contar o que aconteceu comigo agora, esses dias. Eu saí aqui, né, onde eu moro, tu sabe, e eu fui até o centro de Itapema, caminhando ali pelo deck. O que que tu me diz disso? Olha, já é alguma coisa, né, Ju? Não caminhou o ano de 2024, aí Mas agora comecei bem, Ju. sim. Começou bem, então. Gente, Rodrigo, que maravilha! Muito bom. E tu vendo as pessoas, sabe, e pessoas idosas, Sim. com uma disposição, tá, que muitos jovens que eu estava vendo ali, eles não estavam caminhando, eles estavam passeando, enquanto, né, o idoso estava lá, né, no Fazendo a sua atividade. a sua atividade no passo certo ali, né, eu observei muito isso. E E então é interessante até, né, a gente falar para os jovens, muito interessante. né, olha, foi o que o doutor Rodrigo falou, né, a partir dos 25 anos. Então ali tu já percebe já uma preguicinha, que é pessoa ali nos seus 20 e poucos, 18 anos. Exato. Então isso que você falou, né, Ju, então você começou bem, já fazendo alguma Mas coisa. foi longe, gente, Foi longe, foi longe. foi Isso gostoso, sabe? sim, são mudanças de hábitos, né, Ju? É, Então, assim, nós precisamos mudar hábitos de vida e que essa mudança seja permanente. sim. O que que a gente observa muito, né, no dia a dia com os pacientes? Alguns pacientes fazendo dietas por um determinado período de tempo, Dietas malucas. malucas, mirabolantes, né? Exato. E que não se sustenta, né? Nenhum paciente, pelo que eu vejo na prática, consegue manter uma dieta por uma vida toda, né? Então, É difícil. é difícil, né, Ju? Então, nós precisamos mudar hábitos, no caso, hábitos Uhum. alimentares, para que isso seja permanente. Mudar hábitos da prática da atividade física. Eu vejo que, eu digo assim, sempre, Ju, que a atividade física ela acaba sendo, depois de um tempo, viciante, né? E por quê? Certeza. E por quê? As pessoas às vezes não acreditam nisso, mas a partir do momento que a gente passa a ter uma prática regular, Os primeiros, né, os primeiros dias ali, as semanas, semanas ali, é um pouco difícil, é né? difícil. Mas depois a gente começa a observar os efeitos da atividade física no nosso bem-estar, né? Melhora Já começa a cognitiva, gostar. exato, começa a gostar, a gente começa a ter uma liberação de determinados hormônios, né? De repente já vê o Serotonina, corpo mudando tá? também. Isso acaba sendo um estímulo a mais para que a Exato. gente permaneça É. fazendo atividade física. Então, existe toda uma questão fisiológica que nós temos de mudanças no nosso corpo a partir do momento que a gente pratica de forma regular a atividade física. Essas mudanças fisiológicas, elas acabam sendo, tendo um efeito aí estimulante, né? Sim. Esse bem-estar, isso são alterações hormonais que acontecem, né, que nos fazem querer mais, né, melhorar, se sentir bem. Então eu digo assim que a mudança de hábito é essencial, né? Ah, Não adianta a gente fazer uma dieta por um período só, não adianta a gente fazer atividade física por um período só, isso tem que estar, tem que ter uma constância, tem que né, ter uma constância. porque estou fazendo uma atividade física, mas a alimentação não é legal, porque tem pessoas, né, estou treinando, mas daí come mal, bebe mal ou bebe o que não que não é O que não o deveria. que não deveria, mas de vez em quando pode, né. Sim. Né, não precisa Ser ser radical. aquele sacrifício todo, né. Sim. Porque uma vez eu fiz, há bastante tempo, tá, ela foi sensacional, foi no Rio Grande do Sul, que eu fiz quando eu estava grávida da minha filha, que vai fazer 23 anos agora. Então era aquela efeito sanfona, eu. Uhum. E a profissional que eu pensei: "Poxa, agora fiquei grávida, vou, né, vou comer muito, vou tudo muito". Rodrigo, eu vou te falar, ela fez, um cardápio aonde eu comia doce, comia sorvete, nada light, nada, tá. Mas tudo, até tinha os 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos eu vou te dizer o que que tinha, que não era proibido. Tomar um vinho, Hum. tomar uma cerveja, mas não é tomar a garrafa, gente, não é, não, é tomar, mas assim, é consciente, é como você falou, regrado, né, seguir, tá, porque de repente a pessoa faz atividade física, mas tá lá
E o que eu te falei, come mal Uma alimentação inadequada. e daí não vai resolver, Não né? vai resolver. Tem que fazer toda um protocolo Nós temos que e seguir aquele ali, né? Alimentação, atividade física e os cuidados, né? exato. Do sono, que são os 5 pilares que você falou. Isso aí. Só complementando, Ju, em relação aos 5 pilares, eu acabei não mencionando, ficou de forma indireta, mas Uhum. saúde intestinal, né, Ah, importante também. importantíssimo, tá. Então isso também passa a ser muito bem trabalhado, Sim. para esse paciente que busca realmente qualidade de vida e saúde, tá. Lembrando que o intestino, ele é, eu digo, nossa porta de entrada, né. Tudo que nós consumimos, tudo aquilo que nós utilizamos, vamos colocar ali, via oral, né, isso precisa passar pelo trato gastrointestinal e o intestino é o nosso filtro. Ele Sim. vai deixar passar coisas boas ou pode passar coisas ruins para o nosso sangue, né, para o nosso organismo. Então nós precisamos realmente cuidar, né, do nosso intestino. Então acaba sendo aí, vamos colocar um sexto pilar aí da longevidade. Não são 5, aumentou, tem mais Vamos colocar mais um aí, vamos complementar. mas com certeza, né, um intestino funcionando legal, Exato, acho que flui flui bastante, né, bastante. porque tendo um péssimo funcionamento, o É. que pode ocorrer ali, Rodrigo? Processos alérgicos, né, isso é interessante a tua pergunta, porque, vou exemplificar, são vários problemas que nós podemos acabar tendo, né, quando nossa Certo. saúde não está nosso intestino não está funcionando de forma adequada. Então eu vou te exemplificar aqui, que é algo que é relativamente frequente eu observar, em alguns casos. Pacientes com quadros alérgicos, tá, seja alergias respiratórias ou alergias, por exemplo, dermatológica na pele, né, que já fizeram vários tratamentos, seja com dermatologista ou com outra especialidade médica, né, e não melhora, tá. Sim. Alguns, ou talvez muitos desses pacientes pode ter uma resposta do porquê, dessa alergia que não melhora, ali no intestino, né. Então um intestino que deixa, como eu te falei, passar coisas ruins para dentro, quando esse intestino não está legal, isso pode repercutir com processos alérgicos, mas esse é apenas um, né, Uhum. dos vários problemas de saúde que a gente pode, adquirir aí com o intestino não funcionante da forma adequada. E como que a gente pode reverter esse quadro? Primeiro, né, avaliar, como eu te falei, como Uhum. está esse intestino, né, e às vezes nós lançamos mão de estratégias, hã, alimentares, né, corrigir muitos alimentos que talvez estejam sendo consumidos, alimentos inadequados, então equilibrar a dieta desse paciente, eu acho que é a melhor forma de explicar isso, Sim. tá. Muitas vezes é necessário também alguma suplementação, né, modular esse intestino através de alguma suplementação específica, alguns probióticos, pré-bióticos, né. Então basicamente é isso que nós precisamos, trabalhar, né, para melhorar o intestino desse paciente. Falar de paciente para paciente. Exato. E o que você me fala sobre esses remédios para emagrecer? Ótimo. É uma pergunta polêmica, né, Jô? Porque a gente chega próximo do verão e Exato, a gente vê muito isso: "Olha, toma isso aqui, ó, que funciona, ó, em 30 dias". Pô, não se cuidou o ano inteiro, vai é, querer em 30 dias tomar uma medicação que pode ser prejudicial à saúde, né? sim. Eu digo polêmica, né, essa pergunta, mas é muito interessante, tá? Por quê? Durante muito tempo, a própria medicina, né, de uma forma geral, ah, na medicina criou-se um certo preconceito, né, às vezes de profissionais médicos, não da área, né, sobre o uso de medicamentos no emagrecimento, né. Hoje já está muito bem estabelecido, né, nós temos indicações, sim, para o uso em determinados casos de medicamentos para auxiliar no processo de emagrecimento. Mas como eu falei, auxiliar, Sim. né? Hoje nós temos alguns medicamentos disponíveis no mercado, Uhum. né? Então, a depender do perfil de paciente que nós identificamos ali, principalmente não só através do seu histórico, mas através do exame físico, né? No caso, a bioimpedanciometria, nós podemos e muitas vezes devemos entrar com um determinado medicamento nesse processo, para auxiliar nesse processo, como disse, né? Ah, o que acontece é que
muitas pessoas utilizam, né, adquirem esses medicamentos, onde alguns deles acabam não necessitando, de receita médica. É isso que eu ia te perguntar. Exato. Então acaba tendo um acesso mais facilitado. Tá, mas pode isso? Não deveria, não deveria. Infelizmente, nós temos algum medicamento aí que é a semaglutida, né, conhecida por alguns nomes comerciais, né, como ficou mais conhecido como o tal do Ozempic, né, Sim. Uhum. em que infelizmente não há um controle, né, enorme, então o paciente acaba adquirindo aí, sem a necessidade de, receita médica, e isso pode obviamente acarretar muitos danos, né, para a saúde desse paciente. Então o que que acontece? Esse paciente utiliza o medicamento, ele acaba tendo sim um pouco o seu efeito, independente ou não da mudança de hábitos, mas um efeito que acaba sendo levando a um desequilíbrio do restante do nosso organismo, né. O paciente, por exemplo, ele, acaba esse medicamento acaba muitas vezes inibindo muito o apetite desse paciente. Esse paciente passa o dia todo praticamente sem se alimentar, Sem se né. alimentar. E isso obviamente vai acarretar a deficiência de alguns, vitaminas, por exemplo, né. Esse paciente vai ficar mais fadigado, mais cansado, porque não tem nutriente. Não tem, eu acho que nem a mente funciona. Exato, Não, exato, nem para trabalhar, eu acho que exato. fica legal, né? Então, se esse paciente não se alimenta de forma adequada ao longo do dia, devido à inibição do apetite, Sim. ele fica sem energia, ele fica sem combustível, ele fica fadigado, né? Ele não vai conseguir treinar de forma adequada, enfim, isso traz uma série de, Prejudica tudo. exato, uma série de danos que pode trazer à nossa saúde. Então, resumidamente, os medicamentos, eles podem e muitas vezes devem ser utilizados, repetindo, como um auxílio no processo de emagrecimento, mas quando falamos também em emagrecimento, a gente precisa trabalhar vários outros pontos, né, como o próprio sono, como o intestino, como a alimentação, como a atividade física, né, e por aí vai. Ai. Falando sobre a medicação, e porque isso aí pode causar danos reversíveis, né? Danos Ir irreversíveis, irreversíveis. irreversíveis, né. São vários problemas aí que nós podemos ter, com uso indevido, inadequado, sem uma orientação médica, né, adequada, para a saúde. Uhum. E a me essa me esse essa medicação para auxiliar, né, no processo, a pessoa, o teu paciente, ele pode se tornar dependente? Existe isso? Pode existir? Pode acontecer? Olha, os medicamentos, De repente ele foge um pouquinho e fica mais só no medicamento. acontece muito do paciente acabar, deixando, né, um pouquinho de lado tudo que deve ser feito e É que é o tentando, mais fácil. isso, tentando se apoiar apenas no medicamento. Mas o que que acontece? Ele vai observar que a partir de um determinado momento, somente o uso do medicamento ele já não vai ter mais um efeito no processo de emagrecimento, né, porque o restante foi deixado para trás, Tá. tá. Então, Mas de nós repente em casos mais especiais, né, em Rodrigo, eu casos acredito, específicos. né? Tem algumas situações, Ju, quadros, de obesidade mórbida, né, Uhum. grandes obesos, Sim. em que alguns desses pacientes talvez tenham que utilizar o medicamento até para uma vida toda, tá. Certo. Então é difícil dizer quem, né, depende Uhum. muito dessa avaliação que o profissional tem que fazer do Claro, paciente, né, claro. cada caso, como eu disse, a gente tem que particularizar, tem que individualizar cada paciente, cada tratamento é único, né. Sim. Rodrigo, qual o perfil de pacientes que procura você? Certo, Ju. Bom, basicamente são os E a pacientes, faixa etária? é a faixa etária. Então vamos lá pela faixa etária. Hoje o meu atendimento ele engloba pacientes aí, desde a partir da adolescência ali, né, a partir de 20 anos, 25 anos, os pacientes Uhum. já me procuram, né, e essa faixa etária ela se estende até os seus 70 anos. Eu tenho pacientes de 70, até É. eu tenho paciente de 80 anos, né. Opa. Então é bem amplo, né. Uhum. São pacientes que na sua grande maioria busca o que nós já estamos vindo falando aqui desde o início, que são pacientes que buscam avaliar o seu perfil hormonal, avaliar sua suplementação, alimentação, Uhum. buscando com o objetivo principal qualidade de vida, né, viver mais e com qualidade de vida, né. Isso engloba, como eu te falei, a questão hormonal. Então são pacientes que buscam avaliar como é que está o seu perfil hormonal, se está em equilíbrio, né, Hum. ou não. E também
atendo pacientes que buscam, além disso, especificamente uma melhora de composição corporal na questão do emagrecimento, né? Certo. Então, pacientes com sobrepeso, com obesidade, que desejam aí, e que é realmente essencial, né, para a nossa saúde, melhorar essa composição corporal. E os resultados? Vou te perguntar. A partir de 25, 30 anos até Perfeito. 80, seus pacientes. Certo. Os resultados dos mais jovens aos pouquinho mais de idade, eles seguem? Quais os que seguem à risca? E os que não seguem? Fala aí. Olha só, Como são os jovens e como são... Ju, é difícil, né, dizer exatamente isso, mas o que eu Mas já observo aconteceu assim com já, vocês, né? já aconteceu. Porque você atende, né, aqui em Itapema, você atende em Itajaí, você atende no Rio Grande do Sul. Isso. Então são muitos pacientes que você Certo. tem. Aham. Mas me conta aí. Não precisa falar nome, claro que você não Claro, vai falar, né? Mas certo. me conte. O que eu observo, então, na prática mesmo, é que os pacientes mais velhos, né, Uhum. eles são mais, eu diria assim, eles acabam sendo mais assíduos, né, ali nas orientações, eles acabam seguindo de forma mais, são mais comprometidos, Isso. tá? E Comprometimento. comprometimento. Os jovens acabam sendo um pouco mais rebeldes às vezes, então a gente precisa puxar a orelha um pouquinho mais, né? Então, basicamente é isso, Ju, que eu observo mesmo. Mas tudo depende muito, né? Independente de faixa etária, eu vejo, depende muito de como esse paciente compreende, né? As suas alterações nos exames, né? A sua condição clínica atual, né? A importância de gente melhorar, o que ele realmente precisa melhorar e o porquê, né? Como eu disse, quando o paciente realmente compreende isso, né? De forma clara, né? E isso, obviamente, depende muito da maneira como eu passo isso para o paciente, independente da faixa etária, eles acabam aderindo, tá? Né, então eles seguem. Então Então eles são segue. comportadinhos. São comportadinhos. Ah, olha aí, ó. Até entregou. Que bacana. Rodrigo, a longevidade. Me fala um pouquinho. Longevidade, né? Então, o É. conceito, se a gente analisar o conceito de longevidade, a gente for procurar lá no dicionário, a gente observa que longevidade vai ter uma definição algo semelhante a mais tempo, né? A viver mais, prolongar a vida, né? Então, fundamentalmente na questão de tempo, mais anos, né? Quando a gente fala, né, do ser humano, Sim. certo? O que nós entendemos na medicina da Eu acho que longevidade, hoje estão vivendo mais, né? sim. O nosso conceito de longevidade, né, nessa medicina mais preventiva, que é a medicina que eu atuo, não é apenas acrescentar anos, não é apenas viver mais. E como você falou, de fato, hoje a população, vamos colocar a população brasileira, tem uma estimativa de vida média ali maior do que, obviamente, algumas décadas atrás, Sim. né? Mas, então, não apenas acrescentar anos, mas que esses anos a mais, né, eles sejam realmente com qualidade de vida, né? Nós tenhamos esse casamento, né, de Sim. maior tempo, mas com qualidade. E até o que eu tenho observado já há bastante tempo é o uso da nicotina. A nicotina, Gente, né? Isso. Eu vejo pouquíssimas pessoas hoje fazendo uso. E E já é uma grande coisa, né? pouquíssimas E pessoas nós fazendo uso. agradecemos. Pouquíssimas, pouquíssimas. Claro, claro. Eu não sei se é no meu círculo, Aham. né? Mas eu presto atenção, eu vejo, né? Eu percebo isso. Sim. Eu acho que também, claro, como você falou, depende muito do ambiente que a gente está, né? O nosso círculo ali de Isso aí convivência. também faz parte, né? Faz parte. Porque na prática, Ju, eu digo assim, um pouco da minha experiência. Uhum. Eu vejo bastante pessoas ainda, né? Hoje que nós temos os cigarros eletrônicos e tudo mais, Bom, né? mas isso aí faz um mal tremendo. Exato. Então, eu acho que ainda é necessário ainda mais orientações, né? Orientações. A mídia, né? A gente muito dependente da mídia, né? Não vê mais nada assim. Infelizmente a gente não vê mais propagandas, né? Não. Falando dos malefícios do cigarro, e acaba virando uma certa Canstinha, né?
Tinha alguma Tinha, coisa, isso, alguma antes coisa. nós tínhamos É, propagandas ali, né, que traziam aí os efeitos, deletérios ao nosso organismo, né. E infelizmente isso a gente acaba não tendo mais, quase não vemos mais isso. nada, né. Mas, há muito que ser feito, né, para que a gente consiga, reduzir esse uso, né, da Hum. nicotina. É, porque no meu círculo, assim, gente, e quando eu passo ou alguém que faz uso, Uhum. né, da nicotina, gente, vem aquele cheiro, assim, é terrível. É ruim, né. Eu fumei, tá, Você fumou? há muitos anos mas não era assim. Uhum. Daí eu engravidei, eu Certo, disse: "Não, para aí, né". O que que eu perfeito, ainda fiz? bem. O que que eu fiz? 23 anos que eu nunca mais utilizei, nossa, Olha, foi uma é uma maravilha, maravilha, assim, né. sabe. E a gente que quando está fumando, né, tudo vai fumar nada, gente, aquilo é terrível. Eu fui tentar, olha que loucura, Sim. né, erradíssimo. Eu fui: "Não, eu quero voltar a fumar", gente, que ignorância. Mas aquele cigarro, era como se eu estivesse comendo um cinzeiro. Olha só, Eu realmente, assim, não gosto, que sabe, ótimo, não gosto do cheiro, não gosto de nada. ótimo. Rodrigo, nesses anos de atuação, o quadro clínico que mais te chamou a atenção? Ju, eu tenho um histórico, né, um quadro aí de uma paciente que ela vinha a paciente, ela tinha 48 anos, tá. Ela já havia, passado por alguns profissionais médicos, né, e ela tinha um quadro clínico aí de sintomas típicos de uma paciente na menopausa, né. Então quais são eles? Eram calorões, né, que nós chamamos de fogachos, Hum, né, alterações aí, a gente chama de labilidade emocional, né, pacientes que acabavam se estressando, ela se estressava demais, ficava sim, nervosa, ficava triste, depois ficava bem, depois ficava triste, estressada, enfim. Hã, sensibilidade aumentada das mamas ela tinha, né, um pouco dolorida, ressecamento vaginal também, dispareunia, que nós utilizamos esse termo técnico, que é um desconforto, uma dor na relação sexual, que na maioria das vezes é devido a esse ressecamento vaginal. Então ela tinha sintomas clínicos de uma paciente na menopausa, mas que nos tratamentos anteriores que ela havia feito, com determinados medicamentos, tá, eh, não melhorava, né. Então essa paciente já vinha aí uns 3 a 4 anos com esses sintomas, aí sem melhora clínica, aliás, com piora, né, uhum, clínica no passar com o passar dos sim. anos, É porque vai, né, piorando. vai piorando, né. Interrogando a paciente quanto a esses tratamentos prévios, eu questionei se havia sido cogitado, né, por algum profissional anteriormente, a terapia de reposição hormonal, né. Ela disse que não, né. Então eu pedi alguns exames, né, nesses exames identifiquei realmente um declínio importante de alguns hormônios, principalmente do estradiol dela que estava bem baixo, se eu não me engano estava em 12, uma coisa assim, algo não lembro exatamente, mas é um nível bem reduzido, tá. E iniciamos então conversei com ela, expliquei os exames, expliquei o quadro clínico, expliquei a importância de um equilíbrio hormonal para que melhorasse isso, não apenas melhorasse, mas ela pudesse ter mais benefícios para a longevidade dela, tá. Ela entendeu, nós iniciamos a terapia de reposição hormonal, tá, e ela evoluiu de forma muito bacana, né, com melhora, com remissão de todo esse quadro dela, né, e expliquei a importância também, dessa reposição para prevenção, né, de eventos cardiológicos, né, infarto, enfim, vários Sim, problemas cardiológicos, de ordem cardiológica, prevenção de osteoporose, osteopenia, né, comum a partir dessa faixa etária, ó, a tá. Enfim, então ela teve uma melhora bem partir bem dos quarenta e importante. cinco você fala, mas uma Ela quarenta e tinha cinco essa 50. paciente ela tinha 48 anos, tá. Hum, Então é uma faixa etária que é possível na mulher ainda, ela está dentro do que nós chamamos ah, janela prioritária para iniciar uma reposição hormonal, sim. tá. Então esse caso tinha toda a indicação, né, e como eu te falei, teve uma melhora significativa, importantíssima aí na qualidade de vida dela, né. Aí ficou tudo E flores. ela está bem, tudo flores. Flores, ai que bom. E ela segue bem, ela segue em terapia de reposição hormonal, né, estável clinicamente. Ela disse que quando ela se consultou a primeira vez, ela na verdade ela chorou na minha frente,
tá? Ela chorou por conta de tudo que ela vinha sentindo, né, em termos de sintomas clínicos, e isso mexe muito, né, também com o estado emocional da paciente nessa faixa etária, esse desequilíbrio hormonal, e graças a Deus hoje ela tá Tudo bem. tudo Ah, que bom. Maravilha. Tenho orgulho de mim também. Olha aí, ó. Todos os meus parceiros ali, olha mesmo. você. Ah, Muito lindo, ficou legal. maravilhoso. Ficou, né? Ficou. Gente, deixa eu contar para você. Está a segunda edição do Conexão Saúde 360 graus e será em Florianópolis, 11 de julho. E quem estará conosco palestrando? Dr. Rodrigo Marton. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a tua experiência no primeiro evento, Rodrigo. Ju, eu acho que antes Tirando aquela minha quedinha de pressão, né, que me auxiliou, leite. O evento aconteceu tudo certinho, né? sim. E ele veio me socorrer. Obrigada, Rodrigo. Imagina, Ju, foi uma honra, primeiramente, ter participado desse primeiro evento, né, organizado aí por você. Foi realmente, eu acredito que muito enriquecedor, né, todos os profissionais. Excelentes. Excelentes Acho profissionais. arrepiada, gente. Eu tô arrepiada aqui. Realmente. Todos Todos maravilhosos. com temas muito esclarecedores, importantes aí, né, quando a gente pensa em saúde, né? Sim. Então, realmente, para mim foi muito especial, né? Foi muito bacana. Como eu disse, eu te agradeço aí pelo convite e pelo novo convite para esse segundo evento, que agora será em Florianópolis, né? Sim, e com excelentes profissionais da área, né? Temos ali o doutor Diogo Barbosa, doutor Rodrigo Marton, que está aqui comigo, doutor Danilo Germano, doutor Sânzio Rodrigues, advogado, porque faz parte também, né, Claro. doutor? E olha só, o meu grande amigo, doutor Valdecir Blas, cirurgião plástico. E claro, doutora Carla Sarni, CEO do Grupo Salos, maravilhosa, empreendedora. Temos o Nando, né? O Nando é a voz da inspiração, que é o Nando Pinheiro. Esses aí são alguns, né, dos profissionais que estarão conosco neste dia, 11 de julho, lá em Florianópolis, gente. Não vamos perder, né? Um grande evento. E Um promete, grande- Ju. Promete, Rodrigo. Promete. Rodrigo, quero te agradecer imensamente, tá, pela tua presença, né, no primeiro episódio do Jô Flores Podcast. E eu quero contar com você todos os meses aqui para tirarmos mais dúvidas, né, porque são muitos assuntos, muitas pautas, né, que temos para levar para o pessoal, né, que está nos ouvindo e Exato. também nos assistindo, porque vamos estar no YouTube também. É isso, né, Rodrigo? É isso aí, Ju. Eu agradeço o convite para esse primeiro podcast e aceito aí o convite para os próximos, com Com certeza. certeza. Como você disse, nós temos muitos assuntos, né, que são importantes nós trazermos aqui para esclarecimento da população, né? Claro. A gente vê que isso, as pessoas carecem, eu vejo no meu dia a dia que as pessoas carecem de informações. Muito. Então estaremos aqui com certeza. E eu gosto mais de falar sobre a saúde, sobre a qualidade de vida. É uma pauta que eu não deixo nunca, né? Até nos meus programas de Sim. TV, né? Eu sempre levo. E o Conexão surgiu por conta do programa de TV, que eu sempre abordo, né? A saúde, a estética também, Sim. né? Faz parte. Vamos ter aqui biomédicas, esteticistas, né? A gente vai falar, porque, claro, temos que nos cuidar, primeiramente, por dentro, Com certeza. né? Saúde estão legal, daí vamos para os botox da vida, vamos os preenchedores, vai vir muita coisa boa, gente. Vocês não têm noção o que Jô Flores Podcast vai trazer para você. Então, mais uma vez, uma honra te receber Obrigado. Ju. e vamos para o próximo, né? Se bem tem mais. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Ju. Prazerzão. Prazer foi meu. Mais uma vez. Obrigado. Gente, estamos indo embora e na próxima terça-feira nos encontramos novamente. Jô Flores Podcast. Te aguardamos aqui.